Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, sou Fábio Limeira, fundador da comunidade Graça, Misericórdia e Paz. Estamos falando da espiritualidade da comunidade Graça, Misericórdia e Paz. Com Maria, fazermos a experiência de Pentecostes para que no Espírito possamos adorar Jesus com amor esponsal. Nós já gravamos um vídeo sobre a espiritualidade mariana, então é importante assistir primeiro o vídeo, porque é nessa ordem, com Maria, fazermos a experiência de Pentecostes, para que você entenda como nós queremos viver esta espiritualidade mariana como comunidade Graça, Misericórdia e Paz. Nós temos então agora a nossa conversa sobre a experiência de Pentecostes, é a experiência do Espírito Santo. O livro de Joel, capítulo 3, versículo de 1 a 5, que me foi dado no dia 17/9/2020, faz uma promessa a nós: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Nós precisamos aceitar este Espírito, essa promessa do Pai. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E como nós queremos viver, então, esta vida no Espírito Santo? Porque além de espiritualidade, o Espírito Santo também é um dos princípios da nossa comunidade. A vida no Espírito é um dos princípios, é um modo que nós queremos viver como comunidade, um dos nossos 9 princípios da comunidade, que vai se basear, cada princípio se baseia como uma mesa com 6 pilares, com 6 pés. E esses pés sustentam essa mesa onde nós queremos partilhar, onde nós queremos viver a vida fraterna, onde nós queremos ser GMP. Esse sustento de cada princípio é importantíssimo. E para sustentar a vida no Espírito Santo, nós queremos viver a bem-aventurança. A bem-aventurança que é narrada em Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia é a expressão do amor de Deus. E o amor de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a manifestação desse amor. A arma é a palavra de Deus. Você quer encher-se do Espírito Santo, você precisa encher-se da palavra de Deus. Ação. Aspirai os dons do Espírito Santo. É bíblico. Não é eu que estou dizendo. É bíblico. É o apóstolo Paulo que diz: aspirai os dons do Espírito Santo. Essa é a virtude, essa é a ação. É mais ação do que virtude que nós queremos viver. Regra, como comunidade nós rezamos diariamente a oração do Vinde Espírito Santo. E é importante a busca pela oração no Espírito. Já vamos depois falar sobre esta busca de orar no Espírito. E os exercícios espirituais é fazer o exercício. É importante o exercício de reconhecer quais são os dons que Deus me deu. Quais são os dons que Deus me deu para colocar a serviço dos outros. Reconhecer e acolher este dom. Eu tomo posse desse dom que deste para mim e eu quero oferecer com humildade à igreja, a serviço da igreja. Porque, como já citei aqui, não quero destacar as mesmas coisas do que já existe no outro vídeo, mas quando eu falo sobre carisma da comunidade Graça, Misericórdia e Paz, eu cito o Catecismo da Igreja Católica, número 2003, que fala sobre o que é um carisma, o que é um dom e que deve estar a serviço de toda a igreja. Então nós precisamos viver abertos à ação do Espírito Santo, viver isso que diz essa promessa de Joel capítulo 3, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É sobre todos os que quiserem receberão o Espírito Santo. Se nós continuarmos, também aqui há o essencial da espiritualidade carismática, que é a busca
do Espírito para nos encontrarmos intimamente com o Senhor. Jeremias capítulo 29, no dia 20 de 9 de 2020, o Senhor me dava essa palavra, Jeremias capítulo 29. No versículo 13 diz: vós me procureis e me encontrareis, porque me procureis de todo o coração, eu me deixarei encontrar por vós. Vós me procureis e me encontrareis, porque me procureis de todo o coração, eu me deixarei encontrar por vós. Jesus quer se deixar encontrar por nós, se nós vamos a Ele com o coração cheios do Espírito Santo, Ele se deixa encontrar. É no Senhor que nós somos felizes, é no Senhor que nós podemos dizer aquilo que vai dizer o Salmo 84, sim, vale mais um dia em teus átrios que milhares ao meu modo. A vida no Espírito é viver segundo o Espírito de Deus e não ao meu modo. Quantas coisas maravilhosas nós vamos poder experimentar se nós tivermos essa vida no Espírito. E a partir, sobretudo, do capítulo 14 do Evangelho de João, começa a falar dessas experiências. Qual é a arma? Parece que eu não falei a arma. Então, os pilares para a vida no Espírito é: bem-aventurados os misericordiosos, a ação é aspirar os dons, regra vinde Espírito Santo e orar no Espírito, os exercícios é reconhecer e acolher os dons do Espírito Santo, e a arma, a palavra de Deus. Na palavra do Senhor nós somos abastecidos, vamos nos enchendo do Espírito Santo. João capítulo 14 vai dizer: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o Pai o amará, e a Ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Nós vamos ser morada da Trindade se nós verdadeiramente amarmos o Senhor, guardando a sua palavra, como diz João capítulo 14, versículo 23. João capítulo 15 vai dizer que é importante permanecer no Senhor. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Nós somos convidados a ter não momentos de Espírito, mas uma vida no Espírito. Não um Pentecostes de vez em quando, mas um Pentecostes perene, porque também é perene Pentecostes na vida da igreja. Não sei se quando falava de carisma eu cheguei a citar isso. Uma vez no congresso eu ouvia uma pessoa dizer que as novas comunidades eram o terceiro Pentecostes. Isso não acomodou bem no meu coração. Parece que era um espírito revolucionário, contrário ao magistério da igreja. Porque eu pensei, tá, mas e o primeiro, o segundo, o terceiro? Eu fui contando e não fechavam só 3 Pentecostes. Porque Pentecostes foi uma experiência perene na vida da igreja. Todos os séculos nós tivemos grandes santos. É impossível admitir que só houve 3 Pentecostes na igreja. É algo meio revolucionário, meio, como vai dizer Dom Henrique Soares, meio pirueta, para trazer emoção. Eu faço parte de uma nova comunidade ou de um movimento, e esses movimentos e novas comunidades, após o Concílio Vaticano II, é o terceiro Pentecostes da igreja. Para com isso. Que terceiro Pentecostes, segundo Pentecostes? O Pentecostes é perene na vida da igreja. Nós não podemos viver de momentos de Pentecostes. Nós precisamos viver uma vida no Espírito, como viveu todos os santos. É claro que os momentos de oração vão nos moldando a adquirir a vida no Espírito. É importante o momento de oração, mas a gente não pode achar que basta o momento. Aquele é o momento, então, em que houve a efusão do Espírito Santo em mim, e agora, ponto final. Se você não vigiar, se você não pedir o Espírito Santo todos os dias, você não terá vida no Espírito. Você facilmente vai escorregar. João capítulo 17, versículo 17, diz: santifica-os. Jesus dizendo ao Pai: santifica-os na verdade.
tua palavra é a verdade. Então é importantíssima essa arma que nos impulsiona na vida do Espírito Santo. Não há como admitir uma espiritualidade carismática sem intimidade com a palavra do Senhor, sem leitura da palavra. Tem um livro aqui, é o meu diário, mas este livro do Monsenhor Jonas é muito bom. A Bíblia no meu dia a dia, que vai dizendo como você pode ler e como você pode ir fazendo uma experiência com a palavra do Senhor. Nós precisamos permanecer no Espírito. É permanecendo no Espírito Santo que nós vamos viver aquilo que diz em Atos capítulo 2, versículo 42, após a experiência de Pentecostes, eles eram assíduos, é vida, é perseverança, é ser assíduo. Assíduo no quê? No ensinamento dos apóstolos. Não se tem vida no Espírito Santo sem intimidade com o ensinamento da igreja, sem intimidade com o magistério da igreja, sem obediência à hierarquia da igreja. O ensinamento dos apóstolos eram assíduos na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Nós somos chamados a viver no Espírito essa perseverança, esse ser assíduo no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. E depois nós temos um tratado que já foi citado aqui, eu não quero me alongar, mas se você assistir o vídeo Carisma GMP, lá eu falo sobre 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 13 e 1 Coríntios capítulo 14, que é um grande tratado dos carismas, de viver de forma carismática, com prudência, sem cair no pentecostalismo. Então assista o vídeo Carisma GMP e você vai entender que é importante observar sobretudo o trecho que diz depois qual é o capítulo? Acredito que é o capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Em primeiro lugar, os apóstolos. Este é o primeiro carisma. O primeiro dom de serviço na igreja não é o que foi dado a você. Se é que você não é um bispo que escuta, não foi o dado a mim e a minha comunidade. Há uma hierarquia dos carismas e o primeiro é os apóstolos. Todos os outros carismas estão sujeitos a este primeiro, que é o discernimento, o mandato de discernimento que Deus dá aos apóstolos, aos bispos. Estou falando dos bispos da Igreja Católica Apostólica Romana, aqueles instituídos por Jesus Cristo. Em primeiro lugar, os apóstolos. A propósito, capítulo 12 diz, a propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Depois, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, procurai a caridade, entretanto, aspirai os dons do Espírito Santo, principalmente a profecia, e não se faz profeta ao seu bel prazer, às suas próprias ideias. O verdadeiro profeta é aquele que lê e vive a palavra do Senhor. Por isso a vida no Espírito, a espiritualidade carismática é tão próxima à experiência da palavra do Senhor. É a experiência da palavra do Senhor que vai gerando o grande dom que é narrado em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, que é a caridade. Caridade que é paciente, que é prestativa, que não é invejosa, que não se ostenta, que não se enche de orgulho, que nada faz de inconveniente, que não procura o seu próprio interesse, que não se irrita, que não guarda rancor. Esta experiência que nós precisamos fazer. No diário número 325 diz: em espírito sempre pode perseverar na oração. Sempre se pode perseverar na oração. Que nós possamos sempre pedir esse Espírito Santo para sermos perseverantes na oração. Olha que oração bonita do diário de 1411. 1411 o diário diz: ó Espírito Divino, dileto hóspede da alma, desejo
da minha parte ser-te fiel, tanto nos dias de alegria como nos suplícios do sofrimento. Desejo sempre viver em tua presença, Espírito Divino. Que nós possamos buscar sempre, sempre mais e mais, sempre mais e mais essa vida no Espírito. Sempre mais e mais. Estarmos abertos à ação do Espírito Santo, sobretudo com intimidade com a palavra do Senhor. Na intimidade com a palavra do Senhor. Não separei aqui um outro livro que eu queria citar para vocês, mas num outro momento cito um livro que fala sobre a importância da profecia, já que também nessas leituras que fizemos nos é citado a importância de ser profeta. Porque depois dos apóstolos, Deus constituiu os profetas, aqueles que, mais até do que os doutores, está lá em 1 Coríntios, mais do que os doutores, Dom Henrique Soares vai dizer, os verdadeiros teólogos são aqueles que se colocam em oração para escutar o Senhor. Ou seja, são os profetas, são aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Lembrando, muitos por aí colocam dentro da sua fala, ou no início da sua fala, o seu doutorado, o seu mestrado em teologia. É bom estudar as coisas de Deus, mas isso, sem vida de oração, sem vida no Espírito, é vazio. E também, não quero aqui dizer que o profeta, lembrando, é aquele que está acima de todos. Não. O profeta, ele precisa estar sujeito, a profecia precisa estar sujeito ao discernimento dos apóstolos, porque primeiro Deus constituiu apóstolos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.